Adventismo do sétimo dia. Quem deserta e quem permanece. Fomos relutantes durante algum tempo com o fito de apresentar esta mensagem, mas agora sentimos-nos impelidos a considerar as questões que têm girado em torno disto. É por isso então que nos momentos que se seguem nós estaremos apresentando a você algumas questões que têm girado em torno deste grande movimento que nós cremos ser o último na história da humanidade. Entretanto, existem alguns tabus que precisam serem quebrados. Nós precisamos ter, assim, uma visão ampla das coisas, a fim de que não venhamos confundir. Nós sempre pregamos, através dos templos adventistas por onde passamos, que a questão para este tempo não é quem sai da igreja, mas sim quem permanece. A grande pergunta então é: o que é a igreja? A igreja é a estrutura organizacional? A igreja é o templo de argamassa e tijolo? A igreja são os livros de registros nominais? Ou a igreja é um grupo de pessoas que se firmam numa verdade presente? Então, que você, ao ouvir esta mensagem, seja grandemente abençoado. É nosso propósito que você venha a ter uma visão correta de todas as coisas que giram em torno deste assunto e que a Igreja de Deus venha então assim, de uma vez por todas, compreender a amplitude, a profundidade e a largura da sua missão, do seu propósito para com a sua existência na face da terra. Que Deus te abençoe, que você, se estiver de pé, sente-se, aperte os cintos, porque agora nós vamos entrar a fundo nestas questões e eu quero que, desde já, você seja grandemente abençoado em o nome do Senhor Jesus. Amém? O verdadeiro remanescente. Nós temos um texto no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Como adventistas, nós sabemos que o dragão em profecia significa Satanás, a mulher, igreja. E a nossa Bíblia nos diz que o que? Irou-se o dragão contra a mulher. Mas ele vai pelejar contra quem? Contra o restante da sua descendência. Quem é este restante? Quem é este resto? Em outras palavras, quem é este remanescente? Então, a profecia nos apresenta duas características básicas. Eles guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus implica em cumprir, obedecer, mas hoje nós estamos notando que grande parcela do nosso povo já não crê que pode mais o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Isto porque eles estão dizendo que nós não podemos vencer o pecado. Ora, se eu não posso vencer o pecado, e o pecado é transgressão da lei, e na lei de Deus está contido os seus 10 mandamentos, logo eu estou dizendo que eu não posso o quê? Guardar os mandamentos de Deus? Outra questão, mantém o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, verso 10, vai nos dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E nós temos crido que o espírito de profecia, o dom profético, manifestou-se através do ministério de Ellen G. White, nascida em 1827, iniciando-se este ministério aos 17 anos de idade e ao longo de 70 anos realizou a sua obra em cumprimento do seu chamado divino, que alcançou o termo no ano de 1915, quando da sua morte. Manter o testemunho de Jesus é crer nas mensagens que Deus, através desta mensageira, deixou registrado para cada um de nós. Mas existe uma declaração dela que diz o seguinte: unicamente
pai e filho devem ser exaltados. Meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 58. Unicamente pai e filho devem ser exaltados? Quantas pessoas nós temos apresentado aí? 2. Entretanto, posso eu dizer que estou mantendo o testemunho de Jesus se agora eu estou exaltando 3? Sim, porque mais adiante nós vamos perceber que a questão é séria. Manter o testemunho de Jesus é levar à risca os ensinos contidos ali. É por isso que o quê? O dragão vai se irar contra a igreja, mas ele vai perseguir quem? A igreja? Não, ele vai perseguir o remanescente, um grupo de pessoas que estão crendo que podem guardar os mandamentos de Deus e estarão mantendo o testemunho de Jesus, não de boca, mas de fato e em verdade. É por isso que agora nós vamos entrar dentro de algumas questões que você vai então perceber e vai ter a chance de se auto-questionar e ver se você está se identificando com esta classe ou não. Adventismo, uma breve história. Vamos então fazermos uma breve consideração sobre Adventismo, uma breve história. Nós precisamos compreender as origens deste movimento para então entendermos o que está acontecendo na atualidade. Nós temos um gráfico que nós fizemos e temos ali uma linha de acontecimentos que alcançam os nossos dias, chegando até o fim do tempo. E nós começamos a partir do tempo do fim. O tempo do fim, nós temos crido, começou em 1798, ao término da profecia dos 1260 anos, quando que? Da queda da supremacia papal. O papado exerceu a sua supremacia durante toda a Idade Média, a partir do ano 538 até o ano de 1798, quando então o general Berthier, sob ordem de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI e confiscou ali as suas terras em partes e o derrubou do poder. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos crido que o ano de 1798 assinala o início do tempo do fim. No tempo do fim, nós vamos ver entrar em cena as 2 últimas igrejas do livro do Apocalipse. Ou seja, as 7 igrejas. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Primeiro, a igreja de Filadélfia, que é marcada então com o movimento millerita, na pessoa de Guilherme Miller, no ano de 1831, quando ele o quê? Começa o seu ministério pregando na igreja de Dresden. Ali então, ele começa a levar uma mensagem que ele crê tem que ver com a iminência da volta de Jesus. Esta mensagem provoca um grande movimento no norte dos Estados Unidos. Cerca de 50 mil pessoas aderem a este movimento. Movimento este que ganha fôlego por volta do ano de 1840. Mas o que eles não sabiam era que um grande desapontamento os aguardava. Então quando no ano de 1844, mais precisamente 22 de outubro, as expectativas daquele povo são frustradas. Passa-se a noite de 22 de outubro e o que acontece? Jesus não regressa à terra conforme eles crera e pregara. Ocorre um grande desapontamento e consequente deserção. Daquela grande multidão de pessoas que haviam aderido ao movimento millerita, apenas poucos, em torno de uns 50, continuam acreditando que Deus estava à frente daquela obra. E então eles perseveram ali em buscar compreender o que foi que aconteceu, o que foi que saiu errado. É então quando 2 meses depois, essa menina que nós falamos há pouco, Ellen G. White, contando com 17 anos de idade, recebe a sua primeira visão. Outros 2 homens foram chamados antes, Guilherme foi e Hazen Foss. Só que quando eles se deram conta do peso da responsabilidade,
das dificuldades que eles haveriam de enfrentar, a fim de cumprir esse propósito de Deus nas suas vidas, eles se esquivaram. Então Deus disse que ia dar esta responsabilidade ao mais fraco dentre os fracos. E nós estamos então falando de Ellen G. White. Ali ela recebe a sua primeira visão. E ela então vê uma trajetória do povo do advento num lugar alto, elevado do mundo. Desde aqueles dias até a volta de Jesus. Nós temos também ali Irão Edson, que vai ter uma visão do santuário celestial, a transição de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. E então, juntamente ali com Crozier e Hahn, eles vão esclarecer o que aconteceu ali em 22 de outubro e vão então entender que os períodos proféticos estavam corretos, mas a questão do evento estava errada. Eles passam então a entender agora que Cristo está a fazer a sua última obra de expiação em favor de seu povo na face da terra. Então, quando em 1846 a verdade do sábado brilha e juntando-se a primeira e segunda mensagem angelical, pré-1844, agora a terceira mensagem angelical, um grupo de crentes, em torno de 50 pessoas, estão agora firmemente estabelecidos no propósito, na razão de sua existência, e então agora ali nós temos os primeiros adventistas do sétimo dia. Quando chega-se no ano de 1863, a IASE é organizada, tendo por presidente John Byton e secretário Uri Smith. Em 1872 é feita uma declaração de fé, a primeira declaração de fé, redigida por Uri Smith, contendo 25 proposições. E interessante, esta primeira declaração de fé dos adventistas do sétimo dia era estritamente antitrinitariana. Em 1888, nós vamos ver entrar em cena o trio de Minneapolis, Waggoner, Jones e Ellen White, ou seja, o quarto anjo de Apocalipse 18 desce para dar força à mensagem do terceiro anjo, a fim de capacitar o povo de Deus naquele tempo a dar a mensagem, finalizar a obra e ver o seu rei vindo nas nuvens dos céus. Sim, a mensageira vai nos dizer que se aquela mensagem tivesse sido aceita, dentro de 2 anos Jesus Cristo teria voltado. Entretanto, houve alguns equívocos, houve má compreensão, a bênção foi retirada. Infelizmente, à semelhança do povo de Israel, nós tivemos de voltar para o deserto e desde aquele tempo estamos até hoje e já vai para mais de 120 anos de vagueação no deserto deste tipo. Em 1889, um ano após a Assembleia da Associação Geral de Minneapolis, Minnesota, sai a segunda declaração de fé, acrescida de mais 3 proposições, pulando de 25 para 28. E o interessante, continua sendo mantida a crença antitrinitariana conforme aparece na primeira declaração. Isso está no livro Nisto Cremos, na página 6. No livro anterior, SM é o livro Segue-me, tá? Em 1894, é votado por 1.521 delegados esta mesma declaração. Ou seja, nós temos ali uma grande representatividade da igreja e então ali oficialmente é votado aquela declaração de fé e ela então vai permanecer por muitos anos como que uma base das crenças dos pioneiros e do seu propósito de divulgar estas verdades ao mundo. Em 1900, entra em cena o movimento da carne santa, ou seja, o movimento da carne santa era um movimento que estava pregando que Cristo tinha vindo com a natureza de Adão antes da queda. A mensageira de Deus se levanta e combate os defensores desta mensagem. E interessante, eram líderes da igreja que estavam promovendo esta estranha mensagem. Em 1904, entra em cena a apostasia Alfa na pessoa do Dr. Kellogg, um dos mais eminentes homens dos dias quando do início do movimento adventista. Ele vai começar a introduzir algumas questões
em torno da personalidade e presença de Deus, o que vai levar a mensageira do Senhor a se levantar e protestar abertamente contra as falsas insinuações que aquele renomado homem está lhe apresentando diante da igreja. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 193. Alguns anos depois, em 1915, a mensageira do Senhor morre, sai de cena. Meditação Matinal de 1999, página 5. E um pouco mais tarde, no ano de 1931, nós vamos ter uma nova declaração de crenças da igreja. E o interessante, esta primeira declaração ela vai ser o quê? Estritamente trinitária, o inverso da primeira declaração. Livro Em Busca de Identidade, página 158. Nós vamos entender depois o que é que está acontecendo. Nós temos um movimento que cremos é estabelecido por Deus. A base deste movimento é um corpo, um conjunto de doutrinas, só que num dado momento começa a haver algumas mudanças. No ano de 1956, nós vamos ver ali que ocorre na cúpula geral da igreja encontros ecumênicos, envolvendo os pastores Fromm, Anderson e Reed com alguns evangélicos, mais especificamente Barnhouse e Walter Martin. 18 encontros ocorrem entre estes pastores da nossa igreja e esses pastores das igrejas evangélicas. E ao fim destas reuniões, sabe o que acontece? Entra em cena um novo livro, Questões on Doctrine, Questões em Doutrina, trazendo algumas de nossas crenças modificadas. Isso vai fazer com que um dos mais eminentes teólogos da igreja, o pastor M.L. Andrisa, se levante em protesto. Escreve ali em torno de 7 cartas e endereça às igrejas, dizendo que o quê? A nossa igreja, a nossa organização está sendo vendida rio abaixo. Qual é o resultado? Por levantar a sua voz em protesto, M.L. Andrisa é excluído, tem as suas credenciais cassadas. E hoje ele é lembrado pelos eminentes homens aí da teologia adventista como um lunático. Andrisa foi um contemporâneo de Ellen G. White. Andrisa viu Ellen White face a face. Andrisa é uma ponte entre os dias dos pioneiros e os nossos dias. Então, meus queridos, eu passo a entender que se este homem de Deus levantou a sua voz em protesto por conta de algumas mudanças que estava havendo na igreja, ele tinha os seus motivos, ele tinha as suas razões. No ano de 1980, então ter uma nova declaração de fé agora oficialmente votada. Isto porque a mudança de 1931 foi feita por apenas 4 homens, F.M. Wilcox, mais 3 auxiliares. Agora veja, o que é 4 homens para 1.521 delegados, que oficialmente vota a primeira declaração de crença dos adventistas do sétimo dia? Percebe a diferença? Mas o que acontece? Embora em 1931 tenha havido esta mudança, ela não era oficialmente reconhecida pela igreja. Por quê? Havia muitos homens que ainda estavam preservando o adventismo histórico. Então, aqueles que estavam querendo mudar a doutrina percebeu que o quê? Era necessário sair de cena. Os homens da obra, os agentes de Deus, através da morte deles e em vindo novos homens que tomassem ali a frente da obra, quando então o quê? Essa tivesse em grande parte isenta dos sustentadores da antiga fé, então o cenário estaria preparado para uma votação oficial da nova declaração de crença dos adventistas do sétimo dia. Foi então o que aconteceu em Dallas, Texas, no ano de 1980, 29 anos atrás. E de lá para cá, meus queridos, a nossa igreja está enfrentando um terrível abalo. Os defensores da nova teologia estão ridicularizando, oprimindo, perseguindo os defensores da antiga teologia da igreja. E hoje nós vimos a nossa igreja sendo sacudida em todos os 4 cantos da terra. Só que, o que acontece? A maioria dos adventistas do sétimo dia de hoje não conhecem as suas raízes. Não sabem o quão firmemente foram lançados os fundamentos deste movimento. Tudo que eles sabem é o que a nova teologia trouxe. E então,
em sua maioria, eles, por desconhecerem as verdades por detrás dos bastidores, estão apoiando esta nova teologia, aceitando que ela é a verdade. É por isso que nós estamos dispondo desta mensagem, trazendo à tona o nosso passado e as implicações do nosso presente. Neste momento, nós estamos nos aproximando do fim do tempo. O dia de amanhã, com respeito à minha experiência e à sua experiência, vai depender das escolhas que nós façamos no dia de hoje. E escolhas sábias implicam em informações, em conhecimentos, a fim de que o quê? Nós venhamos tomar o rumo certo. As mudanças do adventismo. Nós temos aqui a revista Ministério, é uma revista oficial da igreja. Eu, quando obreiro ali na Associação Paulistana, eu recebia esta revista. Esta revista é dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 1994. E nós temos aqui um artigo do Dr. George Knight, que é um teólogo famoso da nossa igreja ali na Andrews University, nos Estados Unidos. O título do assunto é As Mudanças do Adventismo. No início ele diz o seguinte: muitos dentre os fundadores do Adventismo não se uniriam à igreja hoje se eles tivessem de que subscrever as crenças fundamentais da denominação. Nós temos um teólogo afamado no meio adventista dizendo que o quê? Que muitos dos fundadores do Adventismo, se vivessem hoje, se tivessem que subscrever as crenças fundamentais da igreja nos dias de hoje, eles o quê? Não se uniriam à igreja? Isto é sério ou não? Como é que eu fundo um movimento, inicio um movimento, e num dado momento depois, ao considerar ali as estruturas doutrinárias deste movimento, eu não me uniria a ele? É sinal que então o quê? Alguma coisa não está certa. Olha a declaração da senhora White alguns meses antes dela morrer. Digo-vos agora que, quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada e desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Manuscrito 1, 24 de fevereiro de 1915. O que foi que a mensageira do Senhor disse um pouco antes de morrer? Que haveriam mudanças no movimento. E ela disse que isso a preocupou de tal forma que ela o quê? Ela queria ter a consciência tranquila de que o povo foi avisado. E nós que estamos vivendo hoje, algumas décadas depois, podemos entender que esta profecia se cumpriu ou não? Literalmente. As grandes mudanças se cumpriram sim. E nós temos um teólogo da igreja confirmando, ainda que inconscientemente, confirmando esta verdade. 1854, 50 anos, 1904, dias pioneiris. Que influência é essa que desejaria levar os homens neste período de nossa história a trabalhar de modo subreptício e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra, mediante devoto estudo da palavra e pela revelação? Sobre esses alicerces temos estado a construir nos últimos 50 anos Mensagens Escolhidas, volume 1, página 207, ano 1904. Eis minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas de nossa fé. Idem, página 196. Que declaração impressionante, meus queridos. Aqui está dizendo a mensageira quem é estes homens que estão procurando solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces esses que foram estabelecidos nos últimos 50 anos? Qual foi o ano mesmo que ela fez esta declaração? Nós vamos ver que foi no ano de 1904. Quando você subtrai
50 anos de 1904, você vai chegar em que ano? No ano de 1854. Ou seja, durante este período, meus queridos, os alicerces de nossa fé foram firmemente estabelecidos. E ela disse o seguinte, que quando a gente vê alguém tentando lançar por terra estes alicerces, a gente deve ouvir isso e ficar calado? Nós devemos protestar, nós devemos falar, porque os pioneiros estavam a construir sobre estes alicerces. A única coisa, meus queridos, que os posteriores adventistas que viriam na sequência, quando então aceitassem as mensagens pregadas pelos pioneiros, o que eles deveriam fazer? Continuar construindo. Os alicerces já estavam lançados, os fundamentos já estavam estabelecidos. 1930, 50 anos, 1980, dias pós-pioneirismo. O inimigo das almas tem buscado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que permanecem como pilares de nossa fé e engajar-se num processo de reorganização. Caso essa reforma tivesse lugar, o que resultaria? Os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria tem concedido à igreja remanescente seriam descartados, nossa religião teria mudado, os princípios fundamentais que têm sustentado a obra durante os últimos 50 anos seriam considerados erro, uma nova organização seria estabelecida. Livros de uma nova ordem seriam escritos, um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desse sistema iriam às cidades e realizariam uma maravilhosa obra. O sábado, logicamente, seria considerado levianamente, bem como o Deus que o criou. Nada seria permitido permanecer no caminho do novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas Deus, sendo removido, eles depositariam sua dependência no poder humano, o qual sem Deus é sem valor. O seu fundamento seria edificado sobre a areia, e a tempestade e a tormenta levariam de roldão a estrutura. Especial Testemunho, série B, 7, página 39 ao 40. Ou Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Ano 1903. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o inimigo das almas buscaria introduzir a ideia no meio do povo adventista do sétimo dia de que devia haver algumas reformas e que esta reforma consistiria em quê? Em mudar as doutrinas. Nós temos ali, meus queridos, duas igrejas, a igreja remanescente e a nova organização. A igreja remanescente foi estabelecida nos últimos 50 anos da história da igreja adventista. A nova organização, nós vamos perceber que vai ser o quê? Nos outros 50 anos, que vai de 1930 a 1980, com uma nova declaração de fé. A minha pergunta é, a que igreja você pertence? A igreja remanescente ou a nova organização? Sim. É sério, é interessante essa pergunta sim, porque o quê? Hoje nós temos duas igrejas dizendo-se, alegando-se serem adventistas do sétimo dia, mas não são a mesma igreja, porque elas estão firmadas em fundamentos diversos, diferentes um do outro. Aqui vem dizendo que o quê? Livros de uma nova ordem seriam introduzidos, os ensinos dos pioneiros seriam considerados erros, seria implantada uma nova organização. O Deus crido pelos pioneiros não seria o Deus crido por essa nova organização. E o interessante, aqui está dizendo que o fundamento dessa nova organização seria edificado sobre areia. O contrário do fundamento da igreja remanescente, que foi estabelecido sobre a rocha. E o que foi que disse a mensageira? Que a tempestade viria e lançaria tudo por terra. A questão é séria ou não, gente? A igreja remanescente versus a nova organização. A maioria dos fundadores do adventismo do sétimo dia
não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Ver Manual da Igreja, página 9 ao 19, Em Busca de Identidade, página 16, 2006. Quem foi que fez esta declaração? George Knight, o mesmo escritor do artigo que nós vimos a princípio da revista Ministério. Ele está confirmando no livro Em Busca de Identidade, publicado pela CPB, que se os pioneiros estivessem vivos hoje, eles não se uniriam à igreja. Por conta do quê? Das declarações doutrinárias apresentadas no Manual da Igreja. É adequado que o adventista do sétimo dia avance em direção contrária ao pensamento da ampla maioria dos pioneiros que eram claramente antitrinitarianos? Entre os pioneiros temos de incluir Ellen White, A Trindade, páginas 12 e 17. Espera aqui. Aqui estão os escritores do livro A Trindade e são os teólogos da Andrews, viu? 3 teólogos da Andrews escreveram este livro em defesa da nova teologia trinitariana e eles estão dizendo se é adequado, se é correto nós avançarmos numa direção contrária aos pioneiros fundadores do Adventismo do sétimo dia, que eram o quê? Claramente antitrinitarianos. Então, mais adiante, eles vão dizer que o quê? Que entre os pioneiros fundadores do Adventismo do sétimo dia, nós temos de incluir Ellen White. Gente, impressionante. Em outras palavras, ele está dizendo se é adequado ir contra Ellen White. Porque eles próprios estão dizendo que Ellen White é uma pioneira. E se eles estão avançando numa direção contrária à crença dos pioneiros, que eram claramente antitrinitarianos, eles estão indo contra quem também? A Mensageira. Eu fico observando como é que a mente dos nossos queridos está envenenada com o vinho de Babilônia. Porque nós começamos a fazer declarações, nós começamos a escrever coisas que, sem perceber, nós mesmos estamos nos autocontradizendo. Aqui está dizendo, meus queridos, de fato, a nova declaração de fé da igreja é contrária à antiga declaração da igreja. Os alicerces dos pioneiros. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal e de que fossem mantidos os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. Muitos do nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 206, de 1904. Veja bem, aqui está a Mensageira dizendo que ela tinha esperança de que o quê? Fosse mantido os princípios pelos quais os pioneiros se bateram no início da obra. Ela vem dizendo que esperava que houvesse uma reforma, mas não estamos falando aqui de uma reforma doutrinária. Nós estamos falando aqui de uma reforma comportamental. Mas no texto que nós lemos tempo atrás, lá vem falando de uma reforma, mas que tem que ver o quê? Com uma reforma doutrinal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ela está dizendo aqui que o quê? Que ela esperava que fossem mantidos os princípios, os alicerces sobre os quais foram estabelecidos a fé da igreja. Então, note só, nós temos 2 tipos de reforma aqui, meus queridos. Uma reforma defendida pela Mensageira, que implica na questão comportamental, e uma reforma defendida pelos defensores da nova teologia, que tem que ver com uma mudança doutrinal. 2 coisas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reuníamos sentindo angústia de alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e na doutrina. Vida e Ensino, página 192, 1901. Para que os pioneiros se reuniam? Eles se reuniam para que eles fossem um na fé e na doutrina. A igreja remanescente, meus irmãos, dos primeiros 50 anos do movimento adventista do sétimo dia, era uma igreja unida. Eles tinham uma visão do propósito de Deus para a sua existência. Porque eles buscavam a Deus a fim de que o quê? Eles laborassem em unidade, num só pensamento, num só sentimento. Ela continua dizendo: assim o alicerce da igreja adventista do sétimo dia foi lançado mediante o fiel estudo da palavra de Deus. E quando os pioneiros se viam incapazes de avançar, Ellen White recebia luz
Primeiros Escritos, página 23. Os alicerces da Igreja Adventista do sétimo dia, meus queridos, foram firmemente estabelecidos. Porque os homens de Deus, eles buscavam a Deus em estudo e em oração. E quando chegava a algum ponto que eles tinham dificuldade ali de compreensão, então Deus tomava a sua serva em visão, meus queridos, e revelava-lhe a luz. Então o quê? A verdade era confirmada. Nós temos aqui, meus queridos, as declarações da serva de Deus, deixando bem claro o quão firmemente foram estabelecidos os alicerces da nossa igreja, do nosso povo. Declaração de Crenças 1894. Que existe um só Deus, pessoal, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em misericórdia, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Yearbook anual. Que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem, que ele tomou a natureza de Abraão para a redenção de nossa raça caída, que ele residiu entre os homens cheio de graça e verdade, viveu nosso exemplo. Yearbook anual. Nós temos aqui a Declaração de Crenças de 1894, votada pelos 1.521 delegados da igreja. Nós temos a primeira declaração de crença que vem mostrando que o quê? Os pioneiros criam no Deus único e não num Deus trino. O Deus que os pioneiros apresentavam na primeira mensagem angelical, que diz, temei a Deus e dá-lhe glória, vem nos falando que o quê? Era o Deus único. O Deus hoje que a nova teologia apresenta na primeira mensagem angelical é um Deus trino. Então veja bem, meus queridos, será que nós como povo estamos pregando a primeira mensagem angelical em verdade? Porque o Deus é diferente. Uma outra coisa interessante, na segunda declaração de fé, nós vamos ter que o quê? Eles criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Pai eterno, que Jesus Cristo tomou a natureza de Abraão depois da queda, ou seja, eles criam que Cristo tinha sido tentado como homem, que Cristo veio na natureza do homem, tendo tendências, tendo, enfim, inclinações, propensões para o pecado, embora jamais pecou. Nós temos a primeira crença fundamental da igreja, que era antitrinitariana, e nós temos a segunda declaração fundamental da igreja, que cria piamente que Cristo tomou a natureza humana caída, pós-queda. Só que, comparando isto com as declarações de crença de hoje, votada em Dallas, Texas, no ano de 1980, o que é que nós temos? Aqui nós temos os documentos, arquivos, dos yearbooks, contendo as declarações de fé, que foi redigida por Uri Smith, um dos pioneiros da igreja. Nós vamos ter aqui alguns exemplares, que se encontram nos arquivos do State White. E nós vamos então agora ter a Declaração de Crenças de 1980. Olha o que nos diz. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Crenças Fundamentais, número 2, do livro Nisto Cremos, página 31. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Crenças Fundamentais, número 4, Nisto Cremos, página 56. O que nós temos aqui? A Declaração de 1980 é completamente contrária à Declaração de 1894. Percebeu? Aqui na primeira declaração estão eles afirmando que o quê? A igreja agora crê num Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a segunda declaração que nós lemos aqui vai dizer que o quê? Que eles creem que Jesus já não é mais o Filho de Deus, é o Deus Filho, através de quem foram criadas todas as coisas. Espera aqui, está diferindo da crença dos pioneiros esta declaração atual ou não? Completamente. Está diferindo, sim. Começa a entender, porque George Knight diz que se os pioneiros estivessem vivos hoje,
que se eles tivessem de subscrever as declarações de crença da igreja nos dias de hoje, eles não se uniriam à igreja? Porque houve uma mudança. Conforme foi dito pelos teólogos da Andrews, eles o que? Avançaram num caminho contrário ao pensamento, à crença dos pioneiros que eram antitrinitarianos. A questão é séria ou não, gente? Sabe por que eu digo isso? Porque se os pioneiros que fundaram esta igreja não se uniriam a ela hoje, o que nós estamos fazendo dentro dela? Se eles fundaram, se eles estabeleceram, se eles ali estavam diante de uma mensageira que estava sendo usado ali perante eles por Deus, se eles foram que passaram pelo desapontamento de 1844, se eles foram que se organizaram, enfim, se eles foram os